Fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma história de Dragon Ball Multiverse. Dessa vez a continuação da história do Universo 7, no caso o universo que pertence ao Geass Kerkle. E esse capítulo vai finalizar o que seria basicamente a saga Cell do Universo 7. Mas se você chegou aqui por acaso e não sabe o que é esse Dragon Ball Multiverse, eu vou deixar no comentário fixado 2 vídeos completos sobre o Dragon Ball Multiverse. Um vídeo completo sobre o torneio e um vídeo sobre os 20 universos. Então quem tiver interesse e tempo depois dê uma olhada, beleza? Falado isso, então vamos começar! I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E no último capítulo da história do Universo 7 parou no momento de ápice, onde o Cell estava derrotando o Geass Kerkle e o Dr. Gero conseguiu localizar a base da resistência, onde lá estava a Bulma, o Torne e a Videl. E o Dr. Gero já chega explodindo a base e falando: "E você achou que eu não fosse localizar os seus ataques cibernéticos? Você me subestimou e esse foi o seu erro. Agora está acabado. Ora, se não é a Bulma Briefs, você sempre se achou mais inteligente do que eu. Mas o seu ataque patético me fez localizá-la. Isso prova que eu sou o cientista mais inteligente que tem nesse planeta. E agora está acabado. Eu vou matá-la." E então uma voz fala: "Pare! Você não acha que já fez o suficiente?" E o Dr. Gero, incrédulo, diz: "Essa voz não pode ser. Isso é impossível!" E quem aparece é a Vomi, a noiva do Dr. Gero que morreu há muito tempo. E ao vê-la, o Dr. Gero fala: "Não pode ser. Você morreu há muito tempo. Isso não é real. É uma armadilha!" E antes que ele pudesse raciocinar, o Torne pega o seu braço e coloca na pedra da palma da sua mão um dispositivo que tem uma carga elétrica de 10 milhões de volts, e fazendo o Dr. Gero entrar em curto-circuito e assim o matando. E o Torne fala: "Funcionou! Funcionou! Conseguimos!" E a Bulma diz: "Claro que conseguimos, a ideia foi toda minha." E falando nisso, que tal admitir agora quem é que estava certo, hein? E o Torne responde: "Sim, é verdade. Eu admito meu erro. Você estava certa, senhora Bulma." E então mostra um flashback da Bulma e do Torne hackeando o sistema de segurança do Dr. Gero, lá encontrando fotos dele com a sua antiga esposa. E a Bulma usou a imagem dela para preparar um holograma para usar a distração em caso de emergência. E o Torne foi contra isso, já que, segundo ele, usar casos emocionais e familiares é contra seus princípios. Mas a Bulma não deu ouvidos e criou o holograma a si mesmo, e acabou salvando a vida deles. E enquanto isso, voltamos para a luta do Geass Kerkle contra o Cell, onde vemos aqui o Geass todo machucado e o Cell preparando seu golpe final. E o Geass pergunta ao Cell: "O que você pretende com esse ataque? Me destruir junto com o planeta? Você também morrerá com esse golpe." E o Cell responde: "Não, eu não vou morrer com um ataque desse. Até porque eu consigo sobreviver no espaço. E pra que me preocupar com um planeta tão insignificante quanto esse, se no espaço há outros bem melhores? Eu vou vagar por cada um deles e procurar um desafio à minha altura. Todos irão conhecer a destruição e o desespero causado pelo ser perfeito. Vou destruir cada planeta, um por um." E o Geass fala: "Eu posso ver. Você tem parte não me Kuseidin em você." E o Cell responde: "Exatamente. Feliz por ser morto por um irmão?" E o Geass responde: "Na verdade, é uma decepção. Você é uma porta aberta para mim. E eu conheço uma parte de você. E ver se tornar esse ser desprezível é decepcionante."
Você não merece o sangue Namekusei-jin. Agora, Cell, você não consegue mais se mexer. E então o Gash estica sua mão e o Cell cai no chão dizendo: o que está acontecendo? Eu não consigo mover o músculo. Eu sinto toda a minha força indo embora, seu desgraçado! E o Gash fala: essa é uma nova técnica no qual estou trabalhando. Ela tem a capacidade de conseguir inibir a produção do Ki. E qualquer ser vivo que não consiga usar o seu Ki é praticamente inútil. E o Cell fala: você não vai conseguir me segurar por muito tempo. E o Gash responde: eu não preciso de muito tempo. E então carrega uma esfera de Ki. Porém o Cell fala: já que eu não posso usar o meu Ki, eu vou roubar o seu. E tenta usar sua cauda para pegar o Ki do Gash. Porém o Gash dá um tapa e arranca sua cauda. E fala: já chega. E com um poderoso ataque de Ki, o Gash mata o Cell, o desintegrando. E com a morte do Cell e do Tojero, a Red Ribbon é derrotada, a Terra é salva, a Resistência vence e comemora. E enquanto o Gash cura os feridos, a Bulma fala com ele: me desculpe por mentir sobre o Gohan, é que tínhamos medo, não sabia se tinha alguém ouvindo. E então o Gash fala: não se preocupe, eu entendo o motivo de vocês. A única coisa que eu ainda não entendi é o Gohan, por que essa roupa de galinha? E o Gohan responde: então, eu conheci um garoto que era muito corajoso e queria lutar para poder salvar a Terra e a sua família. E ele seria um grande lutador, iria ser muito útil, mas infelizmente acabou morrendo. E esse garoto usava essa fantasia para poder lutar. E como eu tinha que me esconder do Gero, dos androides, resolvi utilizá-la. Ela é muito legal, não acha? E todos respondem: não, Gohan, não é. E o Torne conversa com a Bulma e com o Kuririn, onde ele fala: muito bem, vocês venceram. Mas a parte complicada vem agora, a reconstrução. Reconstruir a cidade e a economia. Vai demorar um bom tempo. E a Bulma e o Kuririn respondem: não se preocupe, nós vamos dar conta. E o Gohan aperta a mão do Gash e fala: muito obrigado, Sr. Gash Kerkel. Nunca vou esquecer a sua ajuda. Mas agora a responsabilidade é minha. Eu vou proteger a Terra assim como o meu pai. E no dia seguinte nós vemos todos os androides que o Gero criou reunidos. E estão decidindo o que vão fazer com eles. Não vão matá-los, já que eles foram programados a fazer aquilo e não à vontade pessoal deles. E não vão prendê-los porque eles são muito fortes e podem escapar. E o Gash dá a ideia de levá-los para um planeta vazio, para que possam viver em paz por lá. Mas o Torne diz que não é necessário. E analisando o projeto que o Gero fez, ele diz que pode tentar reverter o processo e fazer os androides voltarem a ser 100% humanos. E a Bulma fala: como é que é? Fácil? Fácil? Tá maluco? Isso aqui é quase impossível. E o Torne diz: relaxa, deixa comigo, você pode ser a minha assistente, eu resolvo. E o Kuririn fala: Gash, muito obrigado por ter vindo. Era para ser só uma visita, mas você chegou e salvou o mundo. Muito obrigado mesmo. E o Torne fala: ah, isso aqui é completamente normal. Fazemos isso o tempo todo. Chegamos em algum planeta só para buscar informações ou fazer uma análise, mas lá tem algum vilão ditador, então enfrentamos, o derrotamos, libertamos o povo, salvamos o planeta, viramos heróis e depois vamos embora. E só esse mês foi a 8ª vez. Então é sério, isso aqui é muito normal pra gente. E enquanto eles conversavam, um soldado da Resistência chega e fala: Senhora Bulma, nós estamos investigando a base da Red Ribbon, como nos foi ordenado. Mas ao entrarmos no laboratório do Dr. Gero, encontramos no subsolo algo muito estranho. Por favor, me siga. E assim, eles vão até o laboratório subterrâneo e lá encontram simplesmente o casulo do Majin Buu. E no momento em que eles encontram esse casulo, o capítulo termina com a palavra continua. Então, ou seja, aqui termina o que seria a saga Cell desse universo 7,
mas depois teremos a continuação futura da saga Majin Buu. Entretanto, não vai ser agora, porque a próxima história contada vai focar no universo 5, no caso no personagem misterioso, o XXI. Mas qualquer coisa que vier do multiverso, a história de universo ou torneio, vou trazer pro canal com certeza, beleza? É só esperar. Mas dessa história de hoje, o que você achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!